Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz a todos, todos felizes, uma igreja alegre, que maravilha. Irmão, então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 26. Glória a Deus. Em Mateus 26, capítulo 26, verso 17 em diante. Seis, 17 em diante, que diz assim, igual falou o pastor Geraldo, a santa e poderosa palavra de Deus. Diz assim, Mateus 26, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhe disse: Ide à cidade, a um certo homem, diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde e a noite, assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele, disse-lhe: em verdade vos digo, que um de vós há de trair. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu ao seu discípulo e disse: Tomai comigo, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, irmãos. Até aqui, poder sentar-se, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós lemos aqui uma passagem bem conhecida, é muito ministrada na ceia do Senhor, como hoje também aqui nós comemoramos e participamos da ceia do Senhor. E aqui também fala de porque na realidade eles estavam comendo a Páscoa, uma ceia farta mesmo, uma mesa que estava preparada ali, onde Jesus o indicou, e eles comendo ali, todos ali em comunhão. Deus dá ali uma manhã para eles, dizendo que ele estava tratando e falando com os seus discípulos. No meio dessa leitura nós vemos que até de um traidor, Jesus comentou que um o traía, e ele também seria aquele pão que ele estava representando ali, que seria repartido, estava falando do seu corpo, que seria moído
por amor a nós, e ele também pegou aquele cálice e representando como o sangue que seria derramado sobre dele, que seria tirado todo aquele sangue dele por remissão dos nossos pecados. E ele comentou e disse isso naquela mesa, e hoje nós entendemos o que Jesus estava dizendo ali. E hoje o que eu quero trazer para vocês, irmão, é nesse verso 28, que tem uma herança embutida nesse verso 28 aqui, que eu quero trazer para os irmãos. No verso 28 de Mateus 26, Jesus diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. O sangue do Novo Testamento. Eu poderia, em outras versões, talvez esteja a Nova Aliança, é o sangue da Nova Aliança, ou o Novo Pacto, o Concerto. Mas eu quero falar com os irmãos o que está anotado aqui na minha Bíblia, talvez nas suas, que fala do testamento. Porque isto é o meu sangue derramado, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então nós vemos aqui um testamento. Então nós temos que entender que tem algo aqui que nós vamos compreender. Testamento lembra herança. Testamento nos leva a coisas que podemos receber de alguém. E quem que recebe de alguém? Geralmente a herança, ela vem do pai, que morreu e deixou. Mas é o importante aqui que nós vamos tratar de algo, de realmente filhos de Deus. Deus tem uma herança para os filhos. Não estou falando do pai carnal. Estou falando agora, porque nós sabemos muito bem que, não sei se alguém aqui já herdou alguma herança de algum pai que veio a falecer, porque o correto é isso. A pessoa morre, o pai ou a mãe, e há uma herança daquilo que o pai conquistou, e vai ficar para o filho. Isso seria o nosso pai físico, que quando o nosso pai físico morre, a mãe morre, a lei vai ver o que ele conquistou na tua vida, vivo, para dar para o filho. Então, nós temos que entender que há uma herança nesse, como nós vemos aqui, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Está falando de um testamento aqui, irmão. Agora o ponto é que nós temos que estar em posição de filhos para receber uma herança que nós vamos entender no decorrer dessa mensagem. A Bíblia diz lá em João 1,12 que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Aqui, irmão, está falando que para a gente passar a ser filho, para que nós possamos ver que herança é essa. Então a Bíblia diz aqui nesses versos aqui: a todos que o receberam, deu-lhe o poder. Então você que um dia nessa caminhada, você encontrou com esse Jesus, o recebeu na tua vida, e creu nele. A Bíblia diz que quando isso acontece, há um poder sobre a tua vida que você agora
passou a ser chamado filho de Deus. E se Deus tem uma herança, meu irmão, para ti, você vai herdar. Porque agora você é filho. Porque você o recebeu aos que creem no seu nome. Lá em Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, meu irmão, se você se encontrou com esse Jesus e é filho, fica atento que é algo muito importante para a tua vida, porque aqui está falando de um testamento. E um testamento, meu irmão, ele só tem valor depois da morte do testador. Você não pode herdar a herança dos seus pais físicos enquanto ele não morrer. Herança é algo que alguém recebe do mesmo. Como eu disse aqui, se seus pais morrerem, vocês vão herdar uma herança. Mas eu quero trazer para a igreja algo espiritual, de um pai espiritual, de uma herança espiritual, de uma igreja espiritual. Que nós somos filhos de Deus, não nascemos da carne do homem, nem do varão. Então alguém para receber uma herança de alguém, esse alguém tem que morrer. Esse alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Para que o testamento tenha valor. O testamento só vai ter valor quando o testador morre. Enquanto o testador está vivo, você não pode possuir nada que não é seu ainda. Você é herdeiro, mas o testador está vivo. Mas se ele morrer, você tem parte da herança. A Bíblia diz, para confirmar o que eu estou falando aqui, meu irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 16, 17, diz assim, Hebreus 9, 16, 17, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, irmão? Jesus precisou morrer. Jesus precisou morrer. Agora, esse testamento que nós lemos aqui, ele tem valor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O testador morreu. A promessa que tem sobre nossas vidas agora é válida. Você tem uma herança para receber, irmão. O testador, ele morreu. Como lemos em 28, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aleluia. Ele morreu, o sangue foi derramado do Novo Testamento. Agora sim, tem validade esse testamento na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Precisou haver morte. Jesus precisou morrer para que você esteja aqui hoje, frutificando, dando frutos. Jesus também falou, numa outra ocasião, em João 12, 24, Jesus diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus sabia que ele tinha que morrer. Ele não podia ficar só ali. Ele tinha que cair na terra para morrer, mas ia gerar muitos frutos. Aleluia. E você faz parte disso, meu irmão.
Ele validou o testamento. Ele tinha que morrer. Aleluia. Meu irmão, há algo muito glorioso sobre todo esse entender de morte. Na realidade, quem estava morto era nós, irmão. A morte de Jesus Cristo também, além de validar o testamento para uma herança incorruptível, ele trouxe vida também para nós, porque o império da morte reinava e reina sobre esse mundo, para aqueles que não têm Jesus. Satanás ele tinha o império da morte, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Se não houvesse morte, se a semente não caísse na terra, meu irmão, se Jesus não morresse, de nada adiantaria, não, nós estamos aqui reunidos, nada adiantaria. Nós estamos aqui, meu irmão, primeiramente para se edificarmos uns ao outro, e por amor àquele que nos ama de uma tal forma, que às vezes foge o nosso entendimento. Jesus morreu por nós, para tirar o domínio da morte, da mão de Satanás, da garra de Satanás, para te deixar e te dar uma herança, irmão. Satanás, enquanto tinha nós nas suas mãos, nós não tínhamos uma parte com essa herança. Mas Jesus nos tirou dali, irmão. Ele tirou das suas garras afiadas. Jesus morreu. Então o império da morte foi destruído. Jesus pagou o preço, como nós vemos aqui, um preço de sangue, irmão. Ele pagou algo que nós não poderíamos pagar. Tem um preço para pagar, meu irmão, que eu vou ler para vocês aqui, em Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque por Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso, irmão. Havia um preço para pagar o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O preço, o salário. Quem poderia pagar isso, meu irmão? Jesus pagou esse preço, meu irmão. Ele morreu no seu lugar, irmão. Quem tinha que morrer era você, era eu. Porque os pecadores somos nós. Ele é santo, santo, santo. Por isso que precisava de um sacrifício de um cordeiro santo, como ele é santo. Ele levou todos os nossos pecados sobre ele naquele madeiro, irmão. O preço, porque o salário do pecado é a morte. Ele pagou o preço do pecado nosso com a tua morte. E continua, mas o dom gratuito, grátis, irmão. Olha isso, os benefícios que nós não merecemos, meu irmão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pagou o preço, meu irmão, o sangue foi derramado. Porque o salário, o preço era isso, meu irmão. O preço é morte. O preço foi pago, como nós sabemos. Mas muitos ainda insistem no pecado que vai levar à morte, porque há um preço para ser pago. O Jesus já pagou. Através do arrependimento, ele nos reconcilia com Deus. Mas a pessoa insistir no erro, no pecado, na sua vã maneira de viver, vai ter um preço sobre a tua vida também, que é a morte. O Novo Testamento agora tem validade, irmão. Aleluia. O Novo Testamento agora tem validade. Porque o nosso Deus, ele enviou à terra aquele que poderia fazer isso. A Bíblia diz que precisava de um cordeiro sem mancha, puro. É ele, irmão.
Não tem, não tinha outro. Nunca teve. Deus proveu um cordeiro, meu irmão, para esse sacrifício, para que haja vida. Através da morte, haja vida. Se ele ficar só, de nada adiantaria. Mas se a semente cair na terra, dará muito fruto, irmão. Aleluia. Então só Jesus poderia fazer isso. Em 1 Pedro confirma isso. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata, ouro, foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado, incontaminável. Você não foi resgatado com ouro e com prata, meu irmão. Nós éramos terríveis, nós vivíamos nossas vãs maneiras de viver, nós fazíamos o que quisermos, nós que decidimos, nós que fazíamos com toda a liberdade, mas era uma vã maneira de viver que nos levaria à morte. Mas Deus, com o seu grande amor, com a sua benignidade, Ele enviou um cordeiro imaculado, puro, que poderia tirar, e como tirou nós da morte. E isso só aconteceu porque Ele morreu a nossa morte, irmão. Ele morreu a nossa morte. Jesus, sacrifício perfeito do Novo Testamento. Uma herança, há uma herança aqui, irmão. Uma herança para os teus filhos. A Bíblia diz isso, acabamos de ler assim: se nós somos filhos, logo somos herdeiros e cordeiro de Cristo. Coisa linda, meu irmão. Uma nova aliança com Deus e os homens. Aleluia. Há uma herança, meu irmão. Há uma herança. João Batista, ele foi um que ele veio primeiro para apresentar a todos, como nós bem sabemos. Ele veio mostrar o Messias das Escrituras, ele veio preparar o caminho, como nós sabemos, e assim houve. E ele falava para o povo que após ele viria um que não era nem digno de desatar suas sandálias. E quando um certo dia, quando ele viu Jesus vindo à sua direção, ele diz assim para todos ali. E no dia seguinte viu João, né? No dia seguinte João viu Jesus vindo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Imagina a cena, irmão. Entra na cena lá. Glória a Deus. Entra na cena. Eis o Cordeiro de Deus, que é esse que eu tenho falado para vocês. Eis ele aí. Esse tira o pecado do mundo. Esse pode. Não esse monte de animais que vocês matam aí. Esse não pode tirar o pecado. Mas esse aqui, esse veio para tirar o pecado do homem, do mundo. Um Cordeiro de Deus. Deus proveu um Cordeiro para todos nós, meu irmão. Um sangue que lavaria as nossas imundícies, os nossos pecados cometidos no passado, que a nossa vã maneira fazia como queria. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Jesus te lavou, que Jesus realmente Ele te purificou, Ele tirou as coisas que te dominavam, as coisas que você almejava, as coisas que te alegravam a tua carne, que você sentia prazer, você contava nos dedos dia para que chegasse logo aquele dia, para você começar tudo de novo e alimentar a tua carne. Você crê nisso, que Jesus ele veio e cumpriu na sua vida, que hoje você é filho de Deus, que hoje você faz parte de uma herança incontaminável que está para acontecer muito próximo, irmão? Porque não é herança de homens, de pais, é herança de Deus. Um novo testamento. E isso aconteceu, meu irmão, com uma paciência em nossas vidas. Se não fosse essa paciência de
destruída. Nós já tínhamos sido destruídos no passado com as nossas maneiras de se comportar, de viver, de agir, de querer. O mundo já teria nos destruído, meu irmão. A Bíblia diz assim lá em Romanos 3, 23 em diante: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela tua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para a apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Se não fosse essa paciência do Senhor Jesus nessa caminhada, meu irmão, nós já teríamos perecido nessa caminhada, cometido sobre a paciência, a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Deus estava vendo, meu irmão, você na sua maneira de viver, mas com muita paciência Ele esperou o momento certo para apresentar este Cordeiro, este Jesus, este Filho, esse que tira o pecado, para você decidir: eu quero fazer parte dessa herança. Aleluia. Por amor a ti. Aleluia. Aleluia. Nós éramos pecadores, irmão, inimigo de Deus também, mas para a glória de Deus nós somos amigos dele. Já não nos chamamos mais de amigo, de servo, mas de amigo. Se Jesus falando, irmão, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor, mas o amigo sabe das coisas do seu Senhor. Intimidade, né? Jesus falando isso, meu irmão. Se não fosse esse Senhor Jesus, misericórdia. Em Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do teu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, se não fosse essa morte desse Senhor Jesus Cristo, nós ainda permanecemos como inimigo de Deus, como inimigos de Deus, meu irmão. Mas graças a Deus a reconciliação chegou à nossa vida, meu irmão. Nós saímos dessa lista onde está a ira de Deus, meu irmão. Jesus, Ele vai vir buscar o teu povo, que Deus trouxe a reconciliação, reconciliou, meu irmão, trouxe de volta, ajuntou. Nós estamos juntos para a glória de Deus, meu irmão. É lindo demais o Evangelho, meu irmão. É muito lindo o Evangelho, meu irmão. Este sangue desse Novo Testamento, meu irmão, que foi derramado, nós alcançamos a reconciliação com o Pai. E por isso, meu irmão, há uma herança de Deus para os teus filhos, uma herança incorruptível para todos, irmãos, para todos. Aleluia. Qual é essa herança? Que herança é essa? Esta é a tua herança, meu irmão, é a vida eterna, irmão. É a vida eterna, meu irmão. Jesus morreu, validou o testamento, a vida eterna lhe pertence agora, meu irmão. Aleluia. A morte não prevaleceu sobre Jesus Cristo. O Novo Testamento foi validado. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, irmão. Aleluia. Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso, contemplando a tua obra. O Pai se alegrando, reconciliaram com ele. Aleluia. Você já não morre mais, meu irmão. Você é eterno. Você tem uma herança. O dia está chegando, você vai tomar posse. Ele morreu, mas está vivo, meu irmão. Ele vai te dar a herança. O único Pai que vai te dar a herança que está vivo é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
ressuscitou, a obra do Pai se cumpriu na ressurreição do teu Filho para a sua igreja, para nós que aqui estamos vivos também, para a glória de Deus, meu irmão. Toma posse de uma herança incorruptível que você não fez nada para conquistá-la. Ele fez toda a obra da salvação na sua vida. Morreu, não foi fácil a morte dele, como bem sabemos, mas ressuscitou o meu Senhor. Ele está vivo, Ele vai tirar, Ele tem a vida, Ele dá vida para quem Ele quer. Eu tenho a vida e tenho poder para dar e poder para tirá-la. Aleluia! Glória a Deus! A Deus toda a glória! Essa é a obra do Pai, pelo teu Filho, para a tua igreja, para nós, meu irmão. Aleluia! Jesus ia ressuscitar. Ele sabia disso, meu irmão. Ele sabia. Mas a Escritura apontava para isso. A obra perfeita, o sepulcro a Bíblia diz que ele não veria corrupção. A corrupção de ver seu corpo se acabar. Não. O nosso corpo se corrompe, se acaba naquele caixão. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O corpo dele não viu corrupção. O corpo dele está vivo. O nosso Senhor Jesus está vivo. Ele vive para todo sempre. Ele está sentado à destra de Deus, meu irmão. Aleluia. E trouxe uma herança para a igreja incorruptível. Nós vamos herdar, meu irmão. Aleluia. A mensagem de Paulo nas sinagogas, meu irmão, era Jesus ressuscitado. Coisa mais linda de falar de Jesus ressuscitado. A gente se enche aqui dentro, há uma vida explodindo aqui dentro, meu irmão. Quando a gente fala Jesus, o Filho de Deus ressuscitou. Aleluia, venha, está vazio. Ele não está aqui, como ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E assim se cumpriu. E Paulo, quando ele entendeu toda essa mensagem da cruz, quando ele entendeu esse Jesus ressuscitado, era isso que ele disputava nas sinagogas dos judeus e todos aqueles dos gentios que estavam querendo entender melhor. E a Bíblia diz, está registrado isso lá em Atos 17, 2, 3, que diz assim: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputavam com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, Paulo, é o Cristo. As pessoas ainda tinham uma certa dúvida, mas Paulo na sinagoga abria as Escrituras e falava: o que diz aqui em Isaías? O que diz aqui em Malaquias? O que diz aqui? Ele vai ressuscitar no terceiro dia. E se cumpriu, é esse Jesus que eu estou falando para vocês aqui. Ele não está no túmulo, e nós estamos testemunha que nós vimos ele viram ele por 40 dias. Ele ressuscitou, irmão. Glória a Deus. E se você for continuar lendo, você vai ver que muitos creram, muitos acreditaram, porque ele provava nas Escrituras que era Jesus ali. Ele mostrava, como lemos aqui, ele expõe ali as Escrituras e falava: é esse Cristo que vos anuncio, é esse Jesus que ia ressuscitar, é esse Jesus que tira o pecado do mundo, é esse Jesus que reconciliou. E muitos ali acreditavam e creram nesse Jesus. Este é o Jesus que nós cremos, irmão. O Jesus ressuscitado. Aleluia. A pregação, ela veio, a mensagem, ela chegou ao nosso coração. Quando nós entendemos, nós se alegramos, sentimos muito prazer e agradecimento a Deus. Se a morte tivesse permanecido ele naquele túmulo, meu irmão, nós estávamos mortos aqui, não houve ressurreição. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que todos que creem nele, no batismo, são ressuscitados nele. São ressuscitados nele. Nós estávamos mortos, todos pecaram. Então, quando nós cremos nesse Jesus ressuscitado, nós somos ressuscitados também em Cristo Jesus, irmão. E passamos a ter parte de uma herança. Uma herança, meu irmão, que somente Jesus poderia oferecer. A vida eterna. Essa é a nossa herança. Aleluia.
coisa maravilhosa. Então, meu irmão, é esse Jesus que nós cremos, esse Jesus ressuscitado, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, o mediador de um novo testamento, o Jesus que nos reconciliou com Deus, trouxe uma herança, a vida eterna para todos, retirou nós do império da morte, meu irmão. Ele nos levantou. Muito bonita essa comparação que o irmão trouxe. Se nós tivéssemos ficado prostrados nessa corrida, nesse caminho, meu irmão, a morte teria domínio ali. Mas mesmo caído ali e clamando ao Senhor, como foi bem dito aqui, Ele nos levantou e prossiga. 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 Você não está morto, não. O médico pode dar a última palavra, mas você não está morto, não. Você tem uma vida aí dentro. Prossiga, você vai alcançar. Eu estou com você, eu sou contigo. Não desanime, continue. Está difícil, está doendo, mas continue. E é assim que acontece, irmão. Daqui a pouco você está caminhando, você levantou, você está caminhando. Daqui a pouco você está voando. Aleluia. Você está voando, mas debaixo das asas dele, meu irmão. Amém. Aleluia. É Ele que está nas asas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Maravilha, viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos tirou do império da morte. Com muitas paciência nos suportou da sua ira. Teve paciência. Meu irmão, eu creio num Deus que conhece o amanhã. Ele nos livrou de morte. Ele sabia que nós o confessaríamos como Senhor. Muitos não confessam. Muitos perderam a sua vida já, meu irmão. Deus é um Deus que Ele é um Deus tão justo que Ele todos vão ter o direito de escolha. Todos. Ninguém vai para o inferno se não tiver o direito. Deus sempre vai fazer uma situação, uma colocação para você decidir. Para você decidir. E eu creio nisso, meu irmão. Ninguém morre sem uma oportunidade de dizer: eu quero seguir o seu caminho. Né? Eu venho conversando com a minha esposa no caminho. Tem um versículo que fala assim, lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, que o Senhor disse assim para o povo, para o profeta falar para o povo: eis que eu coloco diante de vós o céu e a terra como testemunho. Eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a vida, para que viva você e a sua descendência. Não tem uma escolha aqui, irmão? Então os tempos vão chegando, nós sem conhecimento do Senhor Jesus Cristo, situações difíceis, mas alguém orando, intercedendo, o Espírito Santo vem tratando aqui dentro, e de repente você tem que tomar uma decisão, irmão. Eu quero o Senhor na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, o Espírito Santo me mostrou a minha condenação, eu não quero ir para esse lugar. Eu aprendi no seu Evangelho, na sua mensagem, que eu amo a Ti como meu Senhor e Te amo muito, porque assim o Senhor me ensinou a amar. O Senhor provou o Teu amor morrendo por mim, e eu o amo a Ti de todo o coração. Este passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Este agora tem parte da herança de Deus. Glória a Deus. Ele pagou o salário que só Ele podia pagar por nós pecadores. Mas Ele ressuscitou garantindo a nossa herança. Ele ressuscitou garantindo a nossa herança. Ele venceu a morte, irmão. Ele está à destra do Todo-Poderoso. Mas nós estamos aqui ainda, irmão. Nós estamos aqui ainda. Então, continue firme, meu irmão. Continue firme. Não deixe Satanás roubar a tua herança, irmão.
Não abre mão daquilo que você recebeu. É teu, irmão. Ele conquistou para você. Mas Satanás, ele quer tirar a tua herança. Ele quer te enganar. Ele quer te dar a herança dessa terra passageira que se corrompe. Porque essa herança que vem de um Deus Todo-Poderoso é uma herança incorruptível, que é de eternidade e de eternidade. Esta é a vossa herança, a vida eterna. Se alegre sempre, irmão, porque esse tempo está muito próximo de chegar. E essa herança, ela é tão maravilhosa que ele já deu 3 dicas como que é. Que lá não haverá mais sofrimento, nem dor, nem tristeza, nem conta, nem prestação, nem trabalho, nem fadiga, sabe? Não. Essas coisas não fazem parte lá, porque lá a eternidade não é, a carne e sangue não é os céus. Lá não é carne e sangue, lá é espírito. Nós seremos transformados como o Senhor é. Espírito, um ser espiritual. Nós vamos passar pelas paredes, se assim for, se tiver parede lá, né? nós seremos como os anjos, diz a palavra, né? Então, como os anjos temos acesso assim maravilhoso, eles voam, eles estão em lugares rapidamente, né? E seremos assim. Mas o importante é nós estarmos lá. Glória a Deus. Amém? Vamos estar lá. Então, não abre mão da sua herança, irmão. É tua. Ele conquistou. Pagou o preço de morte, mas ressuscitou. Ele está vivo. E ele vai vir buscar. E quem tiver nele vai ouvir a tua voz naquele dia. Os mortos ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, encontraremos com ele no ar. E estaremos para todos sempre com ele. Amém? Amém. E a Deus toda a glória.